prazer de estar na casa de Deus, com todos os problemas, ele não pode morrer, porque Deus, Ele está em todos os lugares. A terra, tudo Ele criou. Mas quando a igreja se reúne como igreja, eu vejo que Deus vem como um pouso sobre o seu povo. Porque Ele não precisa de abraçar o mundo para te alcançar. Mas quando Ele está na casa, quando nós estamos juntos, Ele olha para o seu povo e Ele então abraça o seu povo e todos estão no mesmo mover e direção. Quem entende isso? Nesses dias eu refleti muito sobre ouvir Deus. Então eu vou fazer uma série de mensagens aos domingos de manhã. Ouvir Deus. Muitas vezes já nos adaptamos com o timbre da voz das pessoas. Talvez a pessoa não está perto de você, naquele mesmo cômodo, mas ela lá na sala conversando, você sabe que é ela, porque o timbre da voz está gravado na mente. O timbre da voz está gravado na mente, então quando ela chega, ela fala, você sabe que aquela pessoa chegou, e muitas vezes, com aquela convivência que você tem, você sabe como ela está, porque a convivência trouxe isso, ao ponto da pessoa chegar, agir, sentar, o modo, a forma, você sabe como ela está. Agora eu quero transformar isso para esse tempo de convivência e conhecimento a respeito de Deus. Nesses 47 anos de casada, eu sei quando Daniel bate a porta do carro, eu sei como ele está. Então muitas vezes, aquilo ali torna uma marca em nós. Nós já conhecemos as pessoas. Agora trazendo para o mundo espiritual, eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer que não é a mesma coisa de eu me relacionar com o outro, conhecer ele, saber o timbre da sua voz, ter gravado no nosso eco aquele timbre. Não é a mesma coisa de ouvir Deus. Talvez você ouve Deus 20, 30, 10, um ano, alguns meses, alguns dias. E todos os dias o Senhor renova a sua voz. Porque Ele não quer que a sua igreja se acostume com Ele. Ele não quer que a sua igreja acostume com Ele. Ele quer que a igreja experimente o novo diariamente. Ele quer que a igreja viva em novidade diariamente. Por isso que Ele se revela a nós de maneiras diferentes. E muitas pessoas chegam a dizer, parece que Deus não está mais falando comigo. Muitos estão dizendo, será que Deus realmente existe? Será que Deus, Ele está se importando comigo?
ouvir a voz de Deus. E hoje o ser humano tem perguntado: será que Deus está falando hoje em dia, no meio de tanta perversidade, de tanta controvérsia, no meio de tanto engano? É possível ouvir a voz de Deus? Quem sabe você está ouvindo ou buscando ouvir a voz de Deus com a mesma experiência de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Quem sabe você está buscando aquela experiência e você não consegue. E a pergunta tem sido: onde está Deus? Onde está Deus? Essa palavra de ontem, eu fiquei preparando, pode voltar. E eu quis colocar, eu, pregadora deste evangelho, creio que Deus ainda fala conosco hoje em dia, através do seu Espírito, exatamente como Ele fazia nos tempos bíblicos. Amém? Amém, igreja? Você, como um servo de Deus, você também precisa ter isso com clareza, que Deus fala nos tempos de hoje. Deus está falando nos tempos de hoje. No mesmo momento que eu estou clamando, Deus está falando com a sua igreja. Ele fala comigo, fala com você. Ele não tem os ouvidos tampados, Ele não tem os seus ouvidos agravados que não possa nos ouvir. Ele é Deus. Ele fala com cada um de nós de maneira diferente, mas Ele fala. Mas Ele quer que isto venha ser uma evidência na igreja. Ele quer que isso seja uma evidência, que todos estejam ouvindo Deus. Ele não quer que meia dúzia, que uma dúzia e meia. Ele quer que todos venham a viver no pleno conhecimento dEle. Ele é Deus. Eu creio, muitos estão confusos em relação a ouvir a voz de Deus. Alguns creem que Ele pode nos guiar, dar direção, e outros também creem que Ele só dá direção através da Bíblia. Tempo de limpar os ouvidos espirituais para ouvir Deus. Tempo de nós levarmos a sério esse lado de estar na casa de Deus. Quando vamos a uma reunião, ou quando somos convocados para uma reunião, ou quando vamos em algum lugar ou buscar um conhecimento, seja o que for, você sabe que vai sair dali com algo. Agora, quando a gente vem à casa de Deus, quando nós saímos do nosso lar e vamos nos reunir, nós estamos ativando o nosso lado espiritual. Pessoas vêm para a casa de Deus e muitas vezes não conseguem ouvir Deus por causa da amargura, por causa da angústia, por causa dos problemas. Então a pessoa não consegue ouvir Deus na casa de Deus. Não espera nada daquele momento. Deus está falando no tempo presente. Em Apocalipse 2:7, você vai estar lendo ali. Apocalipse 2:7 diz assim:
aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3:22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor falou isso 7 vezes. Ele está dizendo que nós precisamos ouvir o que o Espírito está falando na igreja. Está direcionando a igreja. Por isso que Deus não quer que você acostume com a voz ou o timbre da voz dele. É como um pai e um filho. O filho vai acostumando com o pai dizer não, ou fazer vista grossa, o pai falar que vai e não vai, o pai falar que vai corrigir e não corrige. Ele já acostumou com isso e ele vai continuar errando, porque o pai não se levantou na autoridade. Nós, como igreja, não podemos acostumar. Deus me direcionou há 30 anos, há 10 anos. Deus não está falando hoje, não. Ele continua falando. Ele continua falando. O que o Senhor falou, o que o Senhor está falando, é para que nós venhamos entender que o Espírito está testificando com essa verdade. Ele está na igreja. Ele está na igreja. A voz do Senhor não é a voz de um pregador, a voz do Senhor, não. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus não é a vontade do povo. A voz dele é inconfundível. A voz dele está sobre toda a terra. A voz dele tem que estar na igreja. Por isso que em Apocalipse diz, aquele que tem ouvidos aguçados, aquele que tem ouvidos que estão diariamente abertos, atentos, ouça o que o Espírito está dizendo. Não é o timbre da minha voz, não é o que eu estou falando, mas é o que o Espírito está testificando na igreja, que nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos ouvir a sua voz. Quando eu deixo de ouvir a voz, eu posso estar cantando sem Deus, eu posso estar lendo a Bíblia sem Deus, eu posso vir no altar trazer oferta sem Deus, eu posso estar sentado na casa de Deus sem Deus. Olha como que hoje nós precisamos de estar atentos. Por isso que quando a gente vem à casa de Deus, faz um checklist e vai tirando, ora antes, pede a Deus, Senhor, perdoa, começa a se limpar, porque essas vozes ocultas dentro de nós, faz com que nós não mergulhamos no Espírito. A voz de Deus, ela tem que ser encoada na igreja. Em Hebreus 12:25 diz assim: cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam. Cuidado, está lá em Hebreus, essa é uma versão NVI. Cuidado, aqueles, irmãos, esse é tempo de nós entendermos isso, aqueles que ignoraram a voz de Deus, tanto no dilúvio quanto no deserto, eles não entraram, eles não herdaram a terra prometida, porque eles não ouviram Deus. Está lá em Hebreus 12, depois você lê todo o contexto. Quanto mais nós, está falando da igreja hoje, quanto mais nós
se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A morada de Deus é nos céus. Se é 5, 7, 3 céus. Mas a morada de Deus é nos céus. Significa então que há um distanciamento geográfico entre o homem e Deus. E a igreja do Senhor está vivendo essa distância de Deus e Ele. Porque deixou de ouvir a voz de Deus, trazer Deus na onde que nós não deveríamos ter deixado Ele sair. Do dia a dia. Quem é Deus? Deus não é a minha religião, Deus não é a placa da igreja, Deus não é o vizinho da igreja. Deus, Ele é Senhor dos senhores, Criador. Ele é o Deus eterno, nada se compara a Ele. Irmãos, Deus, não tem nada a se compara a Ele. Ele tem uma morada, mas essa morada, depois vamos estar ensinando, a Nova Jerusalém desce, mas por enquanto vamos entender que Ele está na sua morada eterna. E Ele está dizendo, cuidado. Hebreus é uma carta que não tem um nome de propriedade, mas nos estudos diz que Paulo escreve essa carta. E ele está dizendo, cuidado, não rejeite aquele que fala. Deus, Ele fala à igreja. Ele está dizendo, cuidado. Não rejeite essa voz que tem conduzido a igreja nos dias de hoje. Se os que recusaram a ouvir aquele que advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daqueles que nos advertem nos céus. O Senhor está advertindo a igreja hoje. O Senhor está advertindo a sua igreja hoje. Quer dizer que o amor de Deus está se manifestando entre nós, para que nenhum de nós se perca. Sabemos que há 2 tempos, o passado e o presente. Eu não vou nem falar do futuro, que é o terceiro. Mas esse 2 tempos que eu passou. Irmãos, o que nós fizemos ontem, o que comemos ontem, nós temos que hoje repetir, mas não podemos repetir os erros de ontem e fazer coisas novas hoje. Cuidado. Ele está dizendo para nós quebrar o ciclo vicioso da nossa vida diária, para que nós não venhamos deixar de ouvir Deus. Porque o Espírito está na igreja e fala nos dias de hoje. O Espírito não é a nossa consciência nos acusando. O Espírito de Deus, Ele é santo, e na sua santidade Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito de Deus. Então você pode escrever Espírito, faz um traço e você vai ver que Ele é santo. Ele é santo.
Deus faz um traço, Ele é santo. Jesus, como Filho do homem, veio. E se você fazer um traço, Ele é santo. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é santo. A santidade de Deus está se revelando na igreja. Por isso que o Senhor quer que a igreja seja atenta com o que Ele está falando. Tempo presente. Tempo presente. A palavra dita expressa uma função no presente. Eu sei que muitas mentes falam assim: o futuro a Deus pertence. Quero te dizer que isso é um provérbios do mundo. Não é que o futuro a Deus pertence. Na verdade, Ele deu o futuro. Quando Ele deu Jesus para nos salvar, Ele deu o futuro naquela cruz, dizendo: meu filho está dando a vocês o futuro de vocês. E o futuro de vocês não é neste mundo, o futuro de vocês é a eternidade. Então o futuro da igreja pertence à igreja. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Quem é Deus? Quando Jesus estava ali, sendo foi aprovado pelo Senhor, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Toda palavra que procede da boca de Deus. Deus não é mudo. Já se passou o tempo do silêncio. E agora, Ele está dizendo, Jesus disse que a palavra que Ele libera, ela tem vida. Toda palavra que procede da boca de Deus, ela estabelece no nosso caminhar a vitória diária, a força diária. Mas em 2 Coríntios, Paulo também traz uma palavra dizendo, eu coloquei aqui o versículo pela metade: pois somos santuário do Deus vivo. Fala: eu sou. De verdade, eu sou. Bate no peito: eu sou. Eu falo todo dia isso, eu sou filha de Deus. Ele diz: eu sou o santuário de Deus, eu sou um santuário. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 2,16. São palavras que o Senhor tem. Ele tem uma morada eterna. Mas em 2 Coríntios, Paulo estava advertindo aquele povo. Quando Paulo começa a consertar, a trazer conserto para aquele povo em 2 Coríntios, ele diz àquele povo: olha, Deus, Ele habita no meio do seu povo. Quer dizer que Ele está entre nós. E Deus, na virada do dia, vinha falar com o homem. Agora, em 2 Coríntios, Paulo enxerga e diz ao povo: conserta a vida de vocês, porque Deus anda no meio do seu povo.
E Deus que disse que eu sou o povo dele e ele é o meu Senhor. É ele quem disse isso. A Bíblia nos ensina de fato que Deus quer um povo em que ele possa habitar e andar no meio deles. Deus quer esse povo. Faz assim com as suas mãos. Fala: Deus, a minha vida está nas suas mãos. Eu creio que o Senhor habita no nosso meio. Então me enxerga, me abrace, porque eu preciso nessa manhã. Eu sou o povo de Deus. Amém? O inimigo não quer que a igreja entenda isso. Ele quer que nós sejamos um povo que ande disperso. O terceiro eu queria trazer 3 pontos importantes. Para fazermos a vontade de Deus, precisamos conhecer a sua vontade. E para conhecer a sua vontade, preciso ouvir a sua voz. Amém? Amém? Então, para mim fazer a vontade de Deus, eu preciso ouvir o comando de Deus, a direção de Deus. Agora, para mim conhecer a sua vontade, eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando que eu estou ouvindo a voz de Deus? Quando que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Fala para você mesmo. Você está no templo, você está usando neste momento para bater papo, dentro da igreja, quando a pastora está pregando. Porque se está fazendo isso, você está no lugar errado, a praça ainda está ali. A igreja, tenda sempre teve praça, para os irmãos se despojar nela. Aqui é momento de ouvir o que Deus está falando. Deus está falando no meio da sua igreja. Nós temos que estar atento ao que o Espírito está falando. Porque o Espírito de Deus está dizendo: se não estão fazendo, é porque não estão ouvindo. E se não estão ouvindo, é porque não está atento. E se não está atento, é porque o inimigo está no meio. Para me entender o que Deus fala, eu gasto meu tempo em oração. Muitas vezes saio dali sem ouvir Deus. E eu tenho que voltar de novo. Porque ouvir Deus, irmãos, não é aquele momento que eu faço ali uma meia hora e levanto e falo: Deus, Deus, Deus. Não. Deus está no meio da sua igreja. Mas Ele está dizendo: se o meu povo não está obedecendo, é porque não está me ouvindo, não está discernindo um momento como este. Deus não deve ser tratado como aquele que abre um lugar e diz: Deus está aqui, e aqui vira uma bagunça. Não, Deus é Deus, irmãos. E quando nós tememos a uma autoridade como a dele, nós nos aquebrantamos, porque sabemos que estamos diante de alguém poderoso que pode mudar o destino nesta manhã. Nós não estamos diante daquele que está com os ouvidos tampados. Não. Ele não está com seus ouvidos tampados. E ele disse a Davi: eu estarei atento com as orações feitas neste lugar. Quando o templo foi construído, repete-se a mesma coisa. Se eu não estou ouvindo, se eu não estou obedecendo, é porque tem alguma coisa errada.
Mas tem alguns obstáculos que eles são claros, tem muitos, que impede este ouvir a voz de Deus. Primeiro, coração impuro. Coração impuro. Com a impureza, irmãos, somos pessoas que pecamos, tropeçamos, mas não podemos continuar no pecado. Coração impuro. A boca fala, mas o coração está longe daquela verdade. Afeições mundanas. O que é uma afeição mundana? Nós temos como exemplo aquela afeição que se pega às coisas do mundo. Mas também intenção e motivação errada. Lembra lá de Ananias e Safira? Eles tinham uma motivação no coração errada. A intenção deles era totalmente errada. E essa é uma palavra, irmãos, que está falando comigo e com você. Nós precisamos procurar retidão. Retidão. Ser reto. Ananias e Safira, eles tinham uma intenção errada, estavam na casa de Deus. Na verdade, eles eram o braço direito ali dos apóstolos. E a palavra diz que eles estavam com o coração enganoso na casa de Deus. Balaão também buscou as riquezas, a fama e o poder, e vendeu o povo de Deus. São as intenções, irmãos, que ninguém sabe o que nós temos no coração. Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Amar a Deus. O Senhor não quer que a igreja, depois que eu me consertar, eu amo Deus. Não, o Senhor quer que você ame a Deus. Ame a Deus. Deus foi apresentado por Jesus, porque Ele está dizendo aqui: ame o Senhor, o seu Deus. Ele está apresentando: ame o Senhor, o seu Deus. Todo o coração, quer dizer, as nossas intenções, os desejos, nossas emoções. Ame o Senhor com a sua energia. Ame o Senhor. E Ele diz: de toda a sua alma. O mais profundo do homem, Ele diz, de toda a sua alma, quer dizer, com toda a sua energia. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está buscando aqueles que realmente querem, todo dia, o amar. Ele quer ser amado pela sua igreja. Quer ser reconhecido. 1 Samuel 16, 7 diz assim: o Senhor não vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Foi quando os filhos de Jessé, foram se apresentar, porque Deus ia escolher um rei. E Jessé tinha os seus filhos mais bonitos, que inclusive fazia parte do grupo do rei. Eles eram soldados vistosos, bonitos. Então ali, quando foi se ungir um novo rei,
rei, porque Saul seria removido devido ao pecado. A palavra do Senhor diz que naquele momento, Saul manda buscar os filhos, cada um mais bonito, alto, vistoso. Mas Deus está dizendo: eu não olho a aparência. Jessé teve que mandar buscar o filho dele no campo, que era Davi. Cada um fala de Davi de um jeito, mas seja ele bonito aos seus olhos, alto, da forma que você pensar que ele seja. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chega, este era o escolhido. Por isso que ele diz: Deus não vê o homem como outro homem vê. Você vê as pessoas com o seu olhar, mas está dizendo, Deus vê o coração das pessoas. Deus vê aquilo que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus vê as pessoas. E ele ali, ele acha graça em quem ele estava escolhendo. O Salmo 139, 23, 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim, minha conduta, algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sondar é deixar Deus mergulhar dentro de nós. E ele diz: prova-me e conhece as minhas inquietações. Lembra da mulher samaritana? Jesus estava provando daquela água podre da vida dela. Ele bebia daquela água, até que ele confrontou ela. E aqui o salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Pode colocar em pé. Vê se em minha conduta algo te ofende, porque o nosso pecado ofende Deus. Senhor, mas me dirija pelos caminhos eternos. Me dirija pelos caminhos eternos. Dirija pelo caminho eterno. Nenhum de nós, hoje, não temos algo para confessar. Nenhum de nós, todos nós erramos, falando, pensando, agindo. Mas o que nós não podemos é deixar isso virar uma doença dentro de nós. Mas domingo que vem eu quero falar sobre os impedimentos que está trazendo maldições hereditárias, reavivendo na igreja desse tempo. As consequências que tem em não ouvir Deus e aonde está atacando a igreja nos dias de hoje, que é o emocional. E aonde nós precisamos deixar o Senhor sondar-nos nessa manhã. Faça a sua oração. Faça a sua oração diante de Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o